Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter agora um tempo meditando e estudando a palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom meditar nas Escrituras, não é, na Bíblia, e aprender de Jesus. Vamos passar alguns minutos, uns poucos minutos, meditando sobre a palavra. Amém? Amém. Efésios 6, do 10 ao 20. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Mateus 17, do 14 ao 21. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques, está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Esse saiu do menino, que naquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém. Então a Noemi leu um trecho de Efésios, da carta escrita por São Paulo, e essa carta que foi escrita por São Paulo, ele diz que está em correntes, ele está preso, não é? Mas mesmo preso, sofrendo, as cadeias antigas eram masmorras, não existia direitos humanos, não existia um cuidado com as pessoas, e os prisioneiros passavam por situações muito difíceis, não é? E Paulo está preso não por ser um bandido, um malfeitor, ele está preso por honrar o Evangelho, pregar o Evangelho, praticar o dom que Deus deu a ele e pregar a boa nova a toda a criatura, não é? E Paulo está preso ali e ele faz esse comentário que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é? A nossa luta não é a luta da igreja, daqueles que aceitaram Jesus, não é a nossa, a minha, a luta de todos nós, não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais, contra autoridades espirituais do mal. Essa é a nossa luta, contra forças espirituais das trevas. E ele diz assim: então vocês se vistam da armadura de Deus. Olha, o soldado naquela época, as guerras eram feitas corpo a corpo, as pessoas lutavam com espadas, com escudos, não é? Não existia espingardas, essas coisas que as pessoas feriam as outras de longe. As pessoas iam para a guerra e lutavam, então eles usavam armaduras para conseguir não morrer pelos golpes do seu adversário. Então Paulo usa essa figura da armadura, porque nós estamos numa luta
uma luta que não é contra pessoas, mas sim contra forças espirituais do mal, e devemos ter uma armadura, devemos nos vestir de uma armadura, não é? Que é a armadura de Deus, não é? E nessa armadura nós temos a espada, que é a palavra, que é o evangelho, é a espada, não é? Não é verdade? Então, Paulo diz assim que nós devíamos ter essa posição na presença de Deus e depois de termos feito tudo, resistir no dia mau. Então, como ele estava passando esses dias de sofrimento, que ele chamou de dias ou dia mau, nós também passamos por várias situações ruins, não é? E devemos meditar nisso, não é? Porque eu sendo fiel a Deus e eu procurando não pecar e eu procurando ter uma vida correta, reta na presença de Deus, e mesmo assim eu sendo uma pessoa com muitos defeitos, eu procuro realmente andar no caminho reto, orar a Deus, eu procuro ser um bom cristão, e tantas lutas da minha vida, de tantas coisas que parecem assim vir de repente, nos decepcionando, exigindo de nós uma força, uma fé ainda maior. Porque é o que Paulo diz aqui. Vocês podem perceber que Paulo era uma pessoa que os doentes curavam tocando a roupa dele. Ele era um pregador, ele era um apóstolo de Cristo, e ele tinha uma unção, ele tinha uma luz muito grande, ele tinha esse dom de Deus de ensinar, de escrever essas cartas que ficariam até o dia de hoje fazendo parte da Bíblia, para que nós pudéssemos aprender do Evangelho, não é? Ele é um mestre também, Paulo ensina muito bem, e ele está sofrendo, ele fala assim, olha, depois de vocês terem feito tudo, nós temos a nossa parte para fazer, não é? E resistirmos no dia mau, vamos vestir a armadura de Deus, não é? Vestir a armadura de Deus, vamos estar firmes no dia mau, porque ele mesmo sabia, e nós quando sofremos, por que nós sofremos? Existem motivos para sofrer, mas também existem forças espirituais do mal que vão se levantar contra nós, para que nós percamos a fé em Jesus, para que nós neguemos o Evangelho, para que nós venhamos a confiar no pecado e não na providência divina. E essas forças espirituais do mal, elas vão agir exatamente contra aqueles que têm o coração sincero na presença de Jesus, que realmente creem no Evangelho. Porque a nossa luta não é a luta de todos. Paulo não estava falando que a luta de todos é essa. Ele estava falando que a luta dos que são de Jesus não é. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades, as autoridades do mal, das trevas, não é? São as forças espirituais, não é? E essa é a nossa luta. E ele diz assim que devemos resistir a essas forças, pondo a armadura de Deus, não é? Não é verdade? Que ele descreve aqui a armadura de Deus. Nós devemos ler esse texto e entender que é muito importante que eu tenha essa fé, essa convicção em Deus, porque os tempos são maus, mesmo para os cristãos. Se você realmente prega o Evangelho a alguém, se você faz uma vida, se você tem no coração um desejo sincero de servir a Cristo, prepare-se, porque você será alvo de um ataque do mal mesmo. Isso é real, isso não é brincadeira. Então você vê muitos membros, muitos servos de Cristo sofrendo muito com a família, com filhos, sofrendo no casamento, com empregos, às vezes um ministério que não dá certo porque ele prega o Evangelho, não é? Ele não prega bobagens, que as pessoas vão para ouvir bobagens muitas vezes, não é? Coisas ilusórias. Não, a pessoa que prega o Evangelho mesmo, às vezes prega praticamente sozinho, porque as pessoas querem ouvir aquela coisa mais melosa, que você vai ser muito rico, você vai não ter mais problema, e você vai ser não sei o quê. Isso tudo é uma ilusão,
porque a vida não é assim, não é? Muito pelo contrário, o cristão tem que lutar às vezes muito mais do que uma pessoa, porque existem forças contrárias a ele. E se Jesus não estivesse conosco, nós pereceríamos, com certeza, não é? Como os apóstolos, é muito... Quem questionar isso, é só ver a vida dos apóstolos, como foi, que eles eram realmente aquele coração sincero na presença de Deus, querendo servir a Deus, querendo servir a Cristo, e quantas lutas eles não passaram. E o próprio Paulo, na cidade de Éfeso aqui, ou ele está escrevendo para a igreja de Éfeso, ele está preso, não é? Sofrendo a cadeia sem ser criminoso, simplesmente porque pregava o Evangelho. Então vocês veem que a vida de um cristão é muito difícil, não é? Mas não vamos desanimar. Vamos vestir a armadura de Deus, né? Vamos ter uma fé em Jesus, que Deus cuida de nós e os problemas que nós passamos têm solução, eles não serão eternos. Nós precisamos confiar em Deus, precisamos confiar que, apesar dessas forças do mal virem contra nós, não é? Nós temos a Cristo, que é maior do que qualquer coisa, e Jesus, vendo a nossa luta, vendo que somos sinceros na fé, Ele irá nos defender. Mas a nossa arma de ataque é a palavra, é a espada. O escudo é a fé, porque o escudo impede que, como se que flechas inflamadas nos viessem matar, não é? Então é o escudo da fé. A fé impede que eu seja ferido mortalmente, não é? E o Evangelho é a espada, o Evangelho é a arma de ataque. É onde eu vou enfrentar o mal com o Evangelho. Quando Jesus foi tentado, ele enfrentou o mal com a Escritura, não é? Então a palavra é a espada, é o que eu devo usar para o ataque, porque eu também preciso atacar o mal. Não é? Eu preciso repreender o mal, eu preciso fazer como Jesus fez nessa passagem que a Noemi leu, não é? Essa passagem que a Noemi leu, veio um pai desesperado, dizendo que os apóstolos haviam tentado ajudar o seu filho e não haviam conseguido. E Jesus diz assim: geração má e perversa, até quando estarei convosco? E repreende o espírito, e o espírito sai do menino. Então você vê, aquele rapaz que o pai pede a intervenção de Jesus para ele estava atacando o rapaz, ele estava infernizando a vida daquela família. Ele estava uma influência maligna, uma influência espiritual que estava arrebentando com aquela família e com a felicidade do pai. E os apóstolos não puderam retirá-lo. Você vê que é uma autoridade espiritual também, tem poder, porque ele não obedeceu aos apóstolos. E os apóstolos tinham unção, mas ele não obedece. Mas quando vem Jesus, ele sai pela autoridade de Deus, não é? Jesus é Deus, Jesus tem uma autoridade divina, perfeita, então não há nenhuma força que possa se sobrepor a ele. E Jesus diz assim, e eles perguntam: mestre, por que nós, os apóstolos, perguntam a Jesus, né? Por que nós não pudemos expulsá-lo, não é? Tirar essa influência do rapaz espiritual? E Jesus diz assim: porque vocês têm pouca fé, não é? Então nós temos que confiar em Jesus e saber que a nossa fé é importante nessa luta contra o mal, não é? A nossa fé é muito importante. E Jesus diz assim que essa casta, esse tipo de espírito, esse tipo de força maligna que atacava o rapaz, só podia ser vencida com oração e jejum, não é? Então vocês veem que ele não diz assim, ó, participa de alguma campanha, vai a algum lugar ali que tem uma pessoa muito sei lá o quê. Ele não diz isso, ele diz assim, olha, oração e jejum, porque na verdade a nossa vitória vem de Deus, não é nós. Nós não podemos repreender uma força espiritual, mas Deus pode nos usar para isso, desde que estejamos dispostos a viver o Evangelho, orar no Espírito, como Paulo ensina. Não é uma oração mecânica, é falar com Deus, orar no Espírito, abrindo o nosso coração para Deus. E quando temos uma luta muito grande, quando estamos numa situação muito difícil, ou queremos ajudar alguém
que está numa situação difícil, devemos jejuar. Desde que a nossa saúde permita, podemos jejuar oferecendo esse jejum a Deus, que fortalece o nosso espírito, não é como ensinar a Escritura, porque Jesus mesmo disse, essa casta, esse tipo de espírito, esse tipo de autoridade espiritual, que não era qualquer um, ele tinha uma autoridade que os apóstolos não conseguiram tirar. Esse tipo de espírito só se repreende, só se vence, não é? Com oração e jejum. Então Jesus nos ensina que a vida cristã não é uma vida fácil, que as forças espirituais do mal existem, que elas nos atacam e que nós devemos ter essa consciência que a nossa luta não é contra o meu vizinho, contra o meu chefe, contra um político, contra a minha esposa, as pessoas da minha convivência, porque são pessoas. A nossa luta é contra forças espirituais do mal, que influenciam as pessoas, nos influenciam muitas vezes, influenciam ministérios, líderes e prejudicam a pregação do Evangelho, prejudicam a vida de todos. A nossa luta não é contra as pessoas, não adianta nós brigarmos com as pessoas, queremos que elas entendam o caminho correto, se existe uma força espiritual do mal que domina o pensamento, domina a vontade, não é? Então vamos entender que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra as forças espirituais do mal, e Jesus nos ensina que devemos ter essa fé em Deus e, conforme o caso, oração e jejum, para que possamos vencer. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Nós pedimos que você curta e compartilhe com outras pessoas e assista os outros vídeos. Amém. Nós temos vários vídeos gravados. Vamos terminar com uma oração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por esse tempo, pela sua palavra, que nós possamos colocar em prática, colocar a armadura do Espírito, como lemos hoje. Amém. Que a gente possa, Senhor, cada dia mais ter uma fé transformada, uma fé renovada em Ti. Pedimos a Deus que nos dê essa força, que nós possamos ser perseverantes nessa caminhada cristã. Peço que abençoe a vida de cada pessoa que está assistindo o vídeo, o familiar dessa pessoa, nosso país, as pessoas que estão passando necessidade, e que nós possamos levar a sua palavra de uma forma que venha atingir também várias pessoas. Muito Amém. obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.